Olá pessoal, tudo bem? Oitavo ano. Bom, vou fazer um videozinho agora sobre a 31ª semana. Essa 31ª semana a gente vai estar começando a fazer uma revisão de educação do primeiro grau. Que é uma equação, então? Uma equação é quando a gente tem números, incógnitas, que são essas letrinhas, operações e uma igualdade. Aí a gente tem uma equação. Por exemplo, nessa balança aqui, 2 quilos. Esse aqui é um pezinho, né? Um pezinho de 2 quilos, mais duas melancias é igual a 14 quilos. Então, qual é o peso de cada melancia? Tá aqui, duas melancias mais uma barriga de 2 quilos, está no mesmo nível, está nivelado com 14 quilos. Aí está procurando qual é o valor da melancia. Para a gente responder, então, olha só, a gente tem que fazer a divisão, deixar tudo que tem a incógnita, a letrinha X, isolada. A gente vai tentar isolar ela ao máximo. Então, vamos tirando tudo que não tem X de perto dele e jogando para o outro lado. Quando a gente joga para o outro lado, a gente fala que a gente inverte a operação. Aqui estava somando, então ele vai com a operação invertida, que é subtraindo. Então, deixei o 2x sozinho aqui, igual a 14 menos 2. 2x é igual a 12, 14 menos 2 é 12. Agora eu tenho que isolar mais ainda o meu x. E o 2 que estava aqui, multiplicando o x, que era 2 vezes x, eu vou jogar ele para o outro lado com a operação invertida. O inverso da multiplicação é a divisão, então ele vai passar dividindo o 12. X é igual a 12 dividido por 2. X é igual a 6. É assim que se responde uma equação. Você tem que montar a equação. Perceba como que eu montei. 2 pezinhos, que é a melancia. Eu não sei qual é o peso da melancia, então eu vou chamar o peso da melancia de x. Então eu tenho 2x mais 2 quilos. Então, 2x mais 2 quilos do pezinho é igual, porque ficou igual a 14 quilos. Montei. Então, você tem que ir tirando tudo de perto do x, jogando para o outro lado e mudando a operação. Primeiro, esse número que não tem letra, joga para o outro lado, muda, ele era mais, virou menos. E depois o 2 que está multiplicando o x, por fim, joga ele dividindo. Então, eu encontrei que a melancia tem 6 quilos. Aí a gente pode conferir. 6 mais 6, 12 mais 2, 14, que deu igual ao outro lado, certinho. Temos aqui um probleminha para você. Para comprar um notebook que custa R$ 1.800, João precisa do triplo do que ele possui, mais 150. A expressão que representa o problema é essa aqui, O triplo que ele possui, 3 vezes x, ele possui x, né? O triplo do que ele possui é 3 vezes x, mais 150 é igual a 1.800, que é o valor que ele precisa. Qual a quantia que ele possui? Você vai seguir esses passos aqui para resolver essa equação. Passa o 150 para o outro lado, em primeiro lugar, mudando a operação dele, que era soma, agora vai ser subtração. Faz a subtração de cá e, por último, você vai mudar o 3 de lado e ele vai passar dividindo, que nem o 2 passou dividindo aqui, E você encontra lá o valor do x. Bom, depois disso, a gente tem a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Isso é um sistema. Aqui a gente tem uma única equaçãozinha, 3x mais 150 igual a 1.800. Mas agora a gente começa com probleminhas que tem duas equações ao mesmo tempo. Então, são sistemas. Nessa aqui, vocês vão aprender a resolver esse sistema utilizando essa tabelinha. Olha só que interessante. Exemplo, 8 alunos do oitavo ano formaram um grupo de estudos. Quantas moças e quantos rapazes há no grupo? Essa é a pergunta. A gente não sabe quantas moças e quantos rapazes tem. Existem várias possibilidades. Vamos olhar as possibilidades. Pode ser 0 moças e 8 rapazes, porque 8 alunos formaram um grupo. A gente não sabe quantas moças e quantos rapazes tem no aluno, mas eu sei que pode ser 0 moças e 8 rapazes, pode ser tudo rapaz. Mas pode ser também uma moça e 7 rapazes, 2 moças e 6 rapazes, 3 moças e 5 rapazes, 4 moças e 4 rapazes, pode ser 5 moças e 3 rapazes, 6 moças e 2 rapazes, 7 moças e 1 rapaz, ou tudo moça. Tem várias opções. Então, assim, não está muito claro o que o problema é. Como que a gente vai encontrar a quantidade. Então, eu preciso de uma segunda equação para me ajudar a responder essa pergunta. Tá aqui, pode ser 5 moças e 3 rapazes, pode ser 2 moças e 6 rapazes. Complete a tabela com as possíveis soluções do problema. Pode completar para mim. Vamos montar a equação com duas incógnitas do problema proposto.
É interessante usar incógnitas que nos remetem às informações do problema. Por exemplo, vamos usar R para representar o número de rapazes e M para representar o número de moças. Então teremos R mais M, que é o número de rapazes mais o número de moças, a gente tem que é 8, que são o número de rapazes mais moças. Então a gente tem a nossa primeira equação, R mais M é 8. Porém, essa equação tem um monte de solução, possui 9 soluções. Tá aqui, ó, todas as soluções. Pode ser 0 e 8, 1 e 7, 2 e 6. Então, para que a gente encontre realmente uma única resposta, a gente precisa de uma segunda equação. E agora ele falou aqui, ó, agora vamos acrescentar mais informação ao problema, como por exemplo, o número de moças é igual ao triplo do número de rapazes. Então a gente tem isso aqui, ó, M, que é o número de moças, é igual a 3 vezes o número de rapazes. Agora sim. Agora, não pode ser todas as alternativas. Por exemplo, eu não posso falar que são 0 moças e 8 rapazes, porque essa continha não fecha. 0 não é igual a 3 vezes 8, que é 24. Não pode. Então, esse aqui eu já elimino. Já elimino várias. Então, olhando aqui para baixo, ó. Então, para atender às duas condições do problema, o grupo de estudo tem 6 moças e 2 rapazes. Olha só. 6 moças e 2 rapazes atende isso aqui, ó. 6 mais 2, 8. Atendeu. E vamos ver se vai atender isso aqui também. 6 moças é igual a 3 vezes 2 rapazes, que é 6. 6 igual a 6. Então, atende aos dois ao mesmo tempo. Então, a única solução do problema é 6 moças e 2 rapazes. Então, quando a gente tem duas equações, a gente consegue encontrar a resposta correta. A gente vai fazer, seguindo esse mesmo raciocínio da tabelinha, eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Determine os dois números sabendo que a sua soma é 16 e a sua diferença é 2. Então aqui, ó, a soma x mais y é 16 e a diferença x menos y é 2. Então eu quero que vocês façam usando a tabelinha acima. Como? Não precisa nem fazer uma tabelinha não, para não ficar muito grande, mas pode escrever no seu rascunho. 0 mais quanto que dá 16? 0 mais 16 é 16. Outra resposta pode ser 1 mais 15 é 16. 2 mais 14 dá 16. 3 mais 13 dá 16. Vai ter várias respostas que vai dar 16. Só que aí depois eu quero que você considere todas as respostas que você observou e vai ver qual delas que responde essa segunda aqui também. Eu falei, por exemplo, 3 e 13. 3 mais 13 é 16. Mas 3 menos 13 é 2? Não. Então não pode ser a resposta 3, 13. Vamos pegar um outro. 10, x valendo 10 e y 6. 10 mais 6, 16. 10 menos 6 daria 4, não daria 2. Então a resposta ainda não é 10 e 6. Então, fazendo assim, vocês vão observar todas as respostas que você construiu para essa primeira equação, qual delas que atende a segunda também. Tudo bem? A3. Montagem de um sistema. Em estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e motos há no estacionamento? Então, ó, podemos resolver essa situação, problema da seguinte maneira. São 14 veículos. Então, a gente pode pôr aqui, ó. Vamos chamar de x a quantidade de carro, y a quantidade de moto e 14 é a quantidade de veículo total. Então, o número de carros mais o número de motos dá 14. Essa é a primeira equaçãozinha que eu montei. Eu sei que são 14 veículos entre carro e motos. A segunda, a gente está analisando rodas. São 48 rodas. Perceba que cada moto tem 2 rodas. Então, como x é a quantidade, ou y é a quantidade de motos, a gente multiplica essa quantidade de motos por 2, porque a gente vai encontrar assim a quantidade de rodas que as motos têm. Por exemplo, se for 10 motos, 10 vezes 2 vão ser 20 rodas. Se são x carros e cada carro tem 4 rodas, então para encontrar a quantidade de rodas, a gente multiplica a quantidade de carros x vezes 4. E assim a gente monta 4 vezes a quantidade de carros x mais 2 vezes a quantidade de motos y, dá 48 rodas. Temos então o nosso sistema aqui, ó, x mais y é 14, 4x mais 2y é 48. Então eu montei representando o que o probleminha me pediu.
há no total 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Por enquanto eu não preciso responder, é só para eu aprender a montar. E eu quero que vocês montem essa aqui para mim também. Um teste é composto por 30 questões, classificadas em verdadeiro ou falso. Então, ó, olha o que o problema está pedindo. Ó. Sendo x o número de questões verdadeiras e y o número de falsas, monte o sistema que representa o problema. X é o número de questões verdadeiras e y é o número de falsas. Então você sabe que quando pegar as verdadeiras mais as falsas, dá o total de questões. Opa, montei minha primeira equação. Agora eu vou para a segunda. O número de questões verdadeiras é igual ao número de questões falsas mais 12, porque supera em 12. Então, ele é igual ao número de falsas, só que somado com 12, mais 12. Ele é 12 unidades maior que o número de falsas. E assim vocês conseguem montar a segunda. Agora, para falar do método da substituição e do método da adição, eu vou deixar para vocês uns videozinhos aqui, bem bacanas, bem completos, que vai estar ajudando vocês a resolverem. Seja assistindo os vídeos e tenha um excelente dia de estudos. Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a resolver um sistema com duas incógnitas usando o método da substituição. Vamos lá? Vamos resolver esse primeiro sistema. Eu tenho x mais y igual a 7 e x menos y igual a 3. Como é que eu resolvo isso? Pelo método da substituição. Eu tenho que isolar uma letra, ou x ou y, e substituir na outra equação. Como assim? Vamos fazer? Eu escolhi essa daqui, ó. Eu escolhi pegar essa daqui e isolar o x. Poderia ter sido a outra, ok? Vamos ver como é que é. X mais y igual a 7. Só fiz repetir. E agora? O que é que eu faço? Eu vou isolar o x. Podia ter isolado o y também, mas eu quero isolar o x. X é igual a 7. Para isolar ele, eu tenho que passar o y para o outro lado. Menos, quem troca de lado troca de sinal, né? Então, menos y. Então, x é igual a 7 menos y. E agora? O que é que eu faço com essa informação? Eu vou lá no sistema e pego a segunda equação, ó. Vou reescrevê-la aqui. A segunda equação diz assim, ó. X menos y é igual a 3. E agora? X menos y é igual a 3. O x é a mesma coisa de 7 menos y. Então, vou substituir aqui esse x aqui, nesse aqui. Então, resumindo, o que eu falei até agora. Pega a primeira equação, copio ela, isolo a letra, pego a segunda equação, coloco aqui e substituo. Vamos substituir agora. Aonde tem x na segunda equação, vou botar 7 menos y. Então, não é x menos y, então vai ficar 7 menos y. E na própria questão também tem o quê? Menos y é igual a 3. Resolvo isso aqui. Menos y vai dar menos 2y. 3, passo o 7 para o outro lado, negativo. Menos 7. Menos 2y é igual a menos 4, né? 3 menos 7, menos 4. Multiplico aqui por menos 1, porque está tudo negativo, né? Para colocar positivo. Passo agora o 2 dividindo. Y é igual a 4 dividido por 2. Y é igual a 2. Acabei de achar o y. Meu objetivo no sistema é achar o x e o y. Agora que eu achei o y, eu posso voltar lá naquela equação que eu isolei o x e substituir. Nessa aqui, ó. Eu disse que x é igual a 7 menos y. Então, vou copiar aqui de novo. Lá naquela eu tinha isolado assim, ó. X é igual a 7 menos y. Como eu acabei de achar o y, ó, posso substituir aqui o valor de 2. Então, x
é igual a 7 menos 2. X é igual a 5. Acabei de achar o x e o y. Certo, pessoal? Então, vamos ver em outra. Como é que é esse método de substituição? Outra questão aqui, ó. Eu tenho x mais y igual a 20 e 3x mais 4y igual a 72. Vou fazer a mesma coisa. Vou escolher essa primeira. Por que eu não escolho a segunda? Porque a segunda, as letras estão acompanhadas de números. E é mais fácil de isolar essas letras que não estão acompanhadas de números. Por quê? Porque elas não ficam com fração. Se você for isolar isso aqui, vai ficar fração. Então, vou usar a primeira, x mais y igual a 20. Vou isolar o x, podia isolar o y também, tanto faz. Eu vou botar assim, ó, x é igual a 20 menos y. E agora? Vou pegar a segunda e reescrever. Então, peguei a primeira, coloquei aqui, isolei o x. Agora, eu vou pegar a segunda equação para substituir esse x. Então, a segunda equação está escrito assim, ó, 3x mais 4y, não é isso? É igual a 72. 3x mais 4y é igual a 72. E agora, o que é que eu faço? Aonde tem x, aonde tiver x na segunda equação, eu substituo essa que eu acabei de isolar, ó. Então, vou substituir esse valor de x aqui, ó. Então, vamos lá. 3 vezes x. Mais x é quanto? X é quanto? 20 menos y. 20 menos y. Entenderam o que eu fiz? 3 vezes x. X é quanto? 20 menos y. E repito o resto da equação. Depois da equação vem o quê? Mais 4y igual a 72. E agora é só resolver. E achar o y. Certo, pessoal? Chuveirinho, lembram? Ó. 3 vezes 20 e 3 vezes y. Lembrando, eu substituí aqui o valor de y por uma expressão. Ou, aliás, o valor de x por uma expressão, que era x menos y. O parênteses é indispensável. Quem esquecer do parênteses vai estar errando a questão, porque o trecho tem que multiplicar toda a expressão. E a expressão é composta de dois números. Se eu não botar o parênteses, o trecho vai ficar multiplicando só o 20. Então, vamos lá. 3 vezes 20, 60. 3 vezes menos y, menos 3y, mais 4y, é igual a 72. Menos 3 mais 4. Então, 4 menos 3 dá 1y. Então, vou escrever aqui y. E o 60 passa para o outro lado como? Subtraindo. Y é igual a 72 menos 60. 72 menos 60 é 12. Agora que eu achei o y, que foi 12, eu posso pegar lá aquela equação que eu isolei. Tá aqui, ó. X é igual a 20 menos y. Então, eu vou reescrever ela aqui. X é igual a 20 menos y. Sendo que eu achei o y já, né, gente? Então, vou substituir aqui, ó. Posso substituir e achar o x. Então, ó, x é igual a 20 menos o y é quanto que eu acabei de achar? 12. Então, x é igual a 20 menos 12. 8. Então, achei o y e o x, que é o objetivo do meu sistema. Beleza, pessoal? Olá, pessoal. Vamos resolver agora alguns sistemas de equações de duas incógnitas pelo método da adição. E o que danado é o método da adição? Vamos entender? Eu tenho aqui esse sistema, esse primeiro sistema aqui. X mais y igual a 7 e x menos y igual a 3. Eu quero saber qual é o valor de x e qual é o valor de y. Como é que eu vou fazer isso? O método de adição, ele quer que eu tenha termos exatamente iguais nas duas equações e com sinais opostos. E é o que aconteceu aqui. Eu tenho mais y e
menos y. Eles são os mesmos termos com os sinais opostos. Se eu olhar para o x, esse x está positivo e esse x está positivo, né? Está aqui, é a mesma coisa que ter um mais. Logo, não atende ao que eu quero. Eu quero mesmo termo com sinais opostos. Esse y está positivo e esse é negativo. Então, o que é que eu faço quando isso acontece? Corto e corto, como se eu diminuísse. Mais y menos y, zero. Eu boto um tracinho aqui e resolvo. O que é que sobrou? Sobrou um x e um x. X mais x, 2x. Igual a... O y foi embora, né? 7 mais 3. 10. Agora resolvo isso aqui. Passo 2 para o outro lado, dividindo. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. X é igual a 5. Beleza, gente? A intenção do meu sistema é achar o x e o y. Agora que eu achei o x, eu posso achar o y usando qualquer uma das equações ali em cima. Como assim? Vou puxar de lá, ó, vou puxar essa equação e trazer para cá. Vamos lá? Lá está escrito x mais y igual a 7. Eu não acabei de achar o x? Acabei de achar o x. Então, substituo esse valor aqui, ó, no x, ok? Então, vamos lá. 5 mais y, que eu não sei, é igual a 7. E agora? Passo 5 para o outro lado, subtraindo. 7 menos 5. 7 menos 5 igual a 2. Então, resposta. O x é 5 e o y, 2. Ok, gente? Vamos ver se a gente entendeu mesmo? Vamos para outra. A outra me diz assim, ó. X mais y é igual a 20. E 3x mais 4y, igual a 72. Essa é um pouquinho diferente da outra. Por quê? Porque eu não tenho termos exatamente iguais com sinais opostos. Como assim? Eu tenho aqui x e 3x. E aqui eu tenho y e 4y. Diferente da outra, eu não tenho termos exatamente iguais com sinais opostos. Esse não é igual a esse, nem esse é igual a esse. E nem tem sinais opostos. Mas eu posso transformar eles em termos semelhantes com sinais opostos. Como assim? Se eu pegar esta primeira equação aqui, ó, e multiplicar por menos 3, vejam o que vai acontecer. Olha, vou multiplicar aqui por menos 3 toda a primeira equação, certo? Vamos ver. Menos 3 vezes x. Menos 3x. Fiz menos 3 vezes x. Agora, menos 3 vezes y. Dá quanto? Menos 3y. Menos 3 vezes 20. Menos 60. Então, multipliquei a primeira equação por menos 3. E a segunda, o que é que eu faço? Vou repetir aqui. Vou repetir essa segunda aqui. Estava 3x mais 4y igual a 72. E agora? Boto a chavezinha aqui do sistema. E se vocês perceberem, o que é que aconteceu? Eu tenho um menos 3x e um mais 3x. Então, se eu tenho elementos, né, termos exatamente iguais com sinais opostos, eu posso subtrair, cortando assim. E eu já eliminei a letra x. Então, eliminei uma das letras e agora eu faço aquela somatória que eu fiz na outra. 4y menos 3y. Dá quanto? 1y. Não é isso? 4 menos 3, 1. 72 menos 60. Dá quanto? 12.
Então já achei o y, né? Um y é a mesma coisa de y. Y igual a 12. Meu objetivo é achar quem? X e y. Pego a equação que você acha mais fácil. Eu acho essa aqui, ó, mais fácil. X mais y igual a 20. Vou reescrever aqui embaixo. X mais y igual a 20. Eu acabei de achar o y. Então, eu posso substituir nessa equação o y que eu acabei de achar. Vamos ver como é que fica? X mais 12, em vez do y, eu boto 12 que eu acabei de achar, igual a 20. Resolvo essa equaçãozinha. Passo 12 para o outro lado, subtraindo. X é igual a 20 menos 12, 8. Então, achei o 8. Ok, pessoal? Então, achei o x e o y da equação.